Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e gostaria de agradecer por estarmos aqui mais uma vez em Momentos com Deus. E hoje a série 3 de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e o 5. E gostaria de dizer que Apocalipse é um livro profético, um livro de advertência e consolo. E o Apocalipse ele não se limita apenas em descortinar e revelar o presente. Ele também revela o passado, o presente e o futuro. É um livro que adverte, exorta e ensina. Apocalipse é um livro de símbolos, de figuras. O objetivo de Apocalipse também é corrigir, consolar e mostrar aos santos as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Vamos observar Apocalipse no livro 4, no capítulo 4, onde fala das maravilhas que vão acontecer nos últimos dias. E se começarmos a ler o versículo 3, 4, 3 de Apocalipse, você vai observar que e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Uma pequena observação aqui nesse arco-íris é que, na realidade, íris é o nome de uma deusa. E a Bíblia não fala de um arco-íris. A Bíblia, na realidade, ela fala de um arco. O arco celeste, ou o arco de Deus. Por que o arco? Porque quando o dilúvio aconteceu, e logo após o dilúvio, todas as vezes que chovia, o povo daquela época ficava amedrontado, porque pensava que um novo dilúvio estava chegando. Então Deus colocou no céu um arco, o seu arco, o arco celeste, para indicar que ele não destruía mais a terra com água. Então, é apenas uma observação que é o arco de Deus e não o arco-íris, porque íris é o nome de uma deusa. E prosseguindo, no versículo 5 do 4, diz que do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo. Observe que dentro do pátio do Santo dos Santos, lá na parte interior, havia um candelabro com 7 lâmpadas de fogo, que representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele fala também dos 7 Espíritos de Deus. Se você for lá para Isaías capítulo 11, versículo 2, Isaías capítulo 11 e versículo 2, você vai ver quem são os 7 Espíritos de Deus. Está aqui, ó, Isaías capítulo 11 e versículo 2. Está aqui os 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus que Isaías fala e que Apocalipse aqui está também se referindo. Se andarmos um pouquinho mais à frente, nós vamos observar também que ele fala no mar de vidro. Que mar de vidro é esse que está no versículo 5? Observe que João estava rodeado de água por todos os lados, porque era a ilha de Patmos, na Grécia. E esse mar de vidro é uma reflexão que João estava, uma observação que João estava fazendo ali, porque o mar de vidro significa o quê? Transparência. Transparência. E um pouco mais à frente nós vamos ver que ele também fala sobre 4 seres viventes. Também está no versículo 6. 4 seres viventes. Que são esses 4 seres viventes? 4 seres viventes, quem são? Ó, no verso 7, nós observamos que ele diz: o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Se você observar os 4 evangelhos, o primeiro é Mateus, é representado por um leão. O leão é o símbolo do rei, o leão da tribo de Judá. Se você observar o segundo de Marcos, no livro de Marcos, Jesus Cristo ali, ele veio como um servidor para servir
símbolo, entendeu? E Jesus estava servindo, era um servo humilde. Então, observe que o boi tem um símbolo de quê? De servir. Então, o boi ou um touro tem um símbolo de servir. E Jesus estava representado por um boi ali, porque o boi ele serve, era apenas um símbolo. E no terceiro, que é o livro de Lucas, Jesus ele é tratado como homem. O homem, porque Deus é Deus, mas ele veio à terra como homem. Então, por isso que o livro de Lucas trata Jesus Cristo como um homem. E também no quarto evangelho, que é o evangelho de João, observe que Jesus Cristo ali, ele é comparado a uma águia. Uma águia. Então, no livro de Mateus, a um leão. O livro de João, Jesus Cristo é comparado a uma águia. E no livro de Marcos, a um boi ou um touro, que é símbolo de servir. E no livro de Mateus, de Lucas, que é o terceiro, ao homem. Então, esses 4 seres viventes, pode ser os 4 evangelhos. Seguindo à frente, ele observa no versículo 10, os 24 anciões prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões, nós entendemos o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que dá 24 anciões. Amém? No capítulo 5, observe aqui que no versículo 1 diz: E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, esse livro possivelmente são os pergaminhos, são os rolos, são a lei de Deus, entendeu? É esse livro que estava escrito por dentro e por fora. E no versículo 5 diz: O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, com certeza. E no 6 diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por aí você vê esses 7 chifres, 7 olhos, ele já está dizendo que são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, nós já sabemos que está lá em Isaías 11, 2, a qual nós acabamos de ler neste momento. E se for para Apocalipse 5, 6, você vai ver também os 7, dizendo que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 olhos. Amém? E nós continuaremos com essa série de Apocalipse e que sirva para a edificação da sua vida. Que Deus te abençoe e que nós continuamos. Amém?